Bom dia, irmãos, irmãs. Espero que todos possam estar muito bem nessa manhã. Bom dia, visitante. Você também é muito bem-vindo. Deus continue te abençoando sempre. Vocês que estão também nos acompanhando pelo YouTube, muito bom ter a presença online, de vocês também. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi dado de estar trazendo a mensagem hoje e que Deus possa tocar nossos corações com a mensagem que eu preparei para a igreja. Amém? Se eu perguntasse para você, meu irmão, minha irmã, ou você que nos visita, qual foi o maior ato de amor que você recebeu na sua vida, o que você pensaria? E não adianta olhar para o marido do seu lado e dar aquela cutucada nele, não, tá bom? Nós deveríamos pensar e refletir, nessa pergunta. O maior ato de amor que alguém fez por mim, todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Pensar nessa reflexão, com a resposta certa, faz com que a nossa fé aumente tremendamente. Pensar e refletir nas atitudes de amor que nós recebemos de Jesus, vai fazer com que nós tenhamos uma força, nós tenhamos uma garra para continuar a nossa jornada como cristãos, e nada vai nos separar do amor de Cristo. Quanto mais conectados, a palavra da moda, quanto mais ligados estivermos com esse pensamento no amor de Cristo, naquela cruz, nenhuma palavra, nem ninguém vai nos afastar do amor de Cristo. É muito triste, e talvez você já tenha presenciado isso, quando nós vemos cristãos abandonando o caminho. Eu acredito que o fator secundário dessa decisão de tomada em abandonar o caminho eu acredito que eu não sei qual é. Mas o fator primário, eu acredito que eu sei qual é. O fator primário do abandono de alguns irmãos é não enxergar mais o amor de Cristo naquela cruz. A partir do momento em que nós deixamos de entender o amor de Cristo, as coisas parecem que vão perdendo o sentido. E aí qualquer fator secundário faz com que abandonemos a fé. Vamos fazer uma leitura de Marcos, capítulo 15, do 22 ao 37. Marcos 15, 22 ao 37. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra,
Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou-se os outros, e a si mesmo não pode se salvar. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultaram. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Se você me permite, meu irmão, minha irmã, abra em Filipenses 2, verso 8. O momento em que o apóstolo Paulo declara aos de Filipos essa humilhação de Cristo, e diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Interessante que ele ressalta essa questão da morte, e uma morte de cruz. E como último texto para leitura, eu convido os irmãos que quiserem abrir 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 24. Onde o apóstolo Paulo vai falar aos de Corinto o tema da nossa mensagem, que é a mensagem da cruz. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para que foram chamados tantos judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. A morte da cruz, né? Ou a humilhação da cruz, ou a tortura da cruz. Morrer na cruz romana não era uma morte normal, como se diz. Antes de ser crucificado, Jesus foi torturado. Antes de ser crucificado, Jesus
foi humilhado perante um tribunal de injustiças, foi condenado injustamente. Antes da cruz, Jesus teve a traição de uma pessoa. Antes da crucificação, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, que quando posta na cabeça, não tem o luxo de uma coroa de um rei que nós conhecemos hoje, mas sim escorre sangue em cada cravo encravado na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Morrer na cruz romana era o maior ato de humilhação que uma pessoa poderia passar. Ele era levantado para que todo mundo observasse o quão sujo aquela pessoa era, quão desprezado o Império Romano colocava frente àquela situação, aquela pessoa que estava levantada na cruz. Era uma tortura, porque ao ser crucificado com as mãos abertas, o peso do corpo tende para baixo. E dizem os especialistas que o diafragma faz com que você tenha uma falta de ar. E aí, naquela força de você não morrer asfixiado, você pega os seus pés que estão cravados na cruz e faz uma força tremenda para poder tomar um fôlego e ficar mais um pouco vivo, sentindo as dores da cruz. Quando o apóstolo Paulo fala da morte da cruz, e suportou a morte da cruz, ele suportou tudo isso. Toda a humilhação de ao verem pessoas passando aos seus pés, humilhavam ele, tiravam sarro e zombavam dele. Essa é a mensagem que nós pregamos. Como foi lido em Marcos 15, eu não sei se vai estar projetado na tela, somente o verso 30, Marcos 15, 30, diz assim: salva a ti mesmo, desce da cruz. Jesus podia descer da cruz. Quem disse que ele não podia descer da cruz? Jesus podia ter descido daquela cruz. Por que ele não desceu da cruz? Ele tinha uma legião de anjos que podiam tirá-lo da cruz. Ele fazia milagres, ele podia fazer aqueles escravos saírem da cruz. Ele podia provar para aqueles que estavam zombando dele que sim, ele era rei dos judeus e rei de todo mundo, e podia sim descer daquela cruz. Claro que ele podia. Mas por que ele não desceu da cruz? Ele não desceu da cruz, meu irmão, irmã, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava cumprindo todas as profecias que haviam falado dele. Ele não desceu daquela cruz porque senão ele seria acusado de fraco e um covarde em não cumprir a vontade de Deus, e aquilo que estava escrito há centenas de anos antes dele, que ele passaria por aquilo, e ele sabia que ia passar por aquilo. Ele não desceu daquela cruz, porque ele veio justamente para cumprir a cruz. Não foi falta de coragem. Ele não desceu daquela cruz, porque ele não era um desobediente ao Pai. E ele podia ter descido daquela humilhação pública que o Império Romano fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele suportou a cruz por tudo isso que nós falamos. Mas muito mais do que isso, ele suportou a cruz porque ele queria que hoje nós estivéssemos aqui glorificando o nome dele. Ele não desceu daquela cruz porque ele veio justamente fazer com que o ser humano tivesse a única opção da vida eterna, que é através daquela cruz. Ele não desceu daquela cruz porque é o único ato de amor que pode ser feito pela humanidade para que a gente possa ter a vida eterna ao lado dele. Ele não desceu daquela cruz porque ele queria ver você aqui hoje.
Ele queria assistir o seu batismo e entregar a sua vida para ele. Ele não desceu daquela cruz porque ele ama toda a humanidade e veio para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Ele não quis descer daquela cruz para ver você aqui hoje. Ele não quis descer daquela cruz, não é porque ele era fraco e estava sendo humilhado em vão, é porque todo aquele que se humilhar na sua presença vai ser exaltado na glória do Pai. Primeiro Coríntios disse que nós pregamos poder e sabedoria através da cruz de Cristo. Eu tomo a liberdade poética de acrescentar uma palavra que é o amor que Cristo teve por cada um de nós. Loucura para os gentios, loucura para os judeus que procuram sinais e milagres, mas para nós, simplesmente amor. Simplesmente amor. Você que nos assiste ou você que está presente e você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não importa o que seu marido faça, não importa o que seu vizinho faça, não importa o que sua mãe ou seu pai faça por você, não existe maior ato de amor que alguém possa fazer por você se não foi Cristo na cruz. E negar a cruz é negar a si mesmo. Negar o seu batismo é não aceitar todo esse sofrimento e humilhação que Cristo passou por você que ainda não se entregou a Ele. É não aceitar que você está carregando um fardo que não precisa ser carregado. Mas nós, que já aceitamos Jesus Cristo, já reconhecemos a cruz em nossas vidas, aliás, morremos por ela, né? Todos nós, batizados, nos entregamos à morte do batismo para receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Mas eu volto àquela pergunta inicial. Deixa eu pegá-la aqui. Se eu perguntasse a você hoje, qual foi o maior ato de amor que você recebeu? Se nós não estivermos com essa resposta na ponta das nossas línguas, que o maior ato de amor que eu recebi foi de Jesus Cristo naquela cruz, eu corro um sério risco de estar dando mais valor a algumas coisas do que a que realmente mais importa na vida de um cristão, que é reconhecer esse amor de Cristo. Talvez aqueles irmãos que abandonam a fé e se perdem no caminho, estavam querendo encontrar algo que não era o que Jesus tinha. Ele não encontrou, né? E as pessoas se perdem em não reconhecer esse amor de Cristo nas suas vidas. Se nós mantivermos esse pensamento do amor de Cristo em nossas vidas, todos os dias, daqui 5, 10, 15, 20 anos, ninguém vai poder olhar para a gente e falar assim, nossa, cadê o Gustavo, que antes vinha no culto e não vem mais? O Gustavo não está mais na igreja. Mas se nós mantivermos esse pensamento da cruz em nossas vidas, como é o único ato de amor em que nós devemos nos apoiar nas nossas vidas, independente de quem está do nosso lado, nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo.
E não vai ter irmão ou irmã ou situação que vai fazer com que a gente abandone o caminho, como a gente vê às vezes acontecendo com alguns irmãos que abandonam a fé porque falaram algo para mim, eu não gostei, e agora eu não faço mais parte da igreja. O meu estímulo é lembrar a todos João 3,16, que foi a pregação da semana passada, o Araújo falou agora. Vamos alicerçar cada vez mais os nossos pensamentos na cruz de Cristo, para que nada realmente nos afaste dele, independente da situação. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente focar as nossas vidas em Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo seu Filho, Jesus Cristo, pelo seu plano perfeito, que teve que existir aquela cruz. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, Pai, porque Jesus suportou tudo isso por amor a todos nós. Que plano perfeito. Que Jesus maravilhoso, Pai, porque não poderia ser outro homem que fizesse isso. Muito obrigado por Jesus ter aceitado esse desafio. Muito obrigado por tudo que Ele fez por nós naquela cruz e ainda continua fazendo, Pai. Muito obrigado por a cada dia o Senhor nos dar a oportunidade de abrirmos os olhos pela manhã e agradecermos aquela cruz, aquele sofrimento de Cristo, aquele amor que não tem como explicar, ó Pai. Muito obrigado por amar tanto, tanto, tanto a gente e ter se sacrificado daquela maneira tão dolorosa, tão humilhante que o Senhor passou por cada um de nós. Faça realmente, ó Pai, que esse sentimento de gratidão em esse ato de amor reine em nossas vidas eternamente. Ajude o Pai que nenhum de nós possamos estar passando por dificuldades essas que possam nos manter longe desse amor de Cristo, Pai. Faça com que cada um de nós permaneçamos conectados com o seu maior sentimento, que é o amor por todos nós, todos os dias de nossas vidas, ó Pai. E nos use, se percebermos que irmãos estão fraquejando na fé, perdendo esse sentimento, que o Senhor possa fazer com que toda a igreja seja incentivadora do reavivamento desse sentimento em toda a irmandade. Muito obrigado pelo seu amor por nós e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.